Salve, galera! Complementando esse último vídeo, teve um inscrito que comentou, né, que é uma mudança muito brusca de pensamento, né? Para quem falou de viagem astral, projeção astral, sim, foram coisas muito realistas que após estando numa leitura intensa, lendo todos aqueles livros de Carlos Castaneda, tendo tudo aquilo na mente, não é difícil imaginar que eu vou sonhar com aquilo, né? Então, projeções astrais podem muito bem ter sido sonhos. E, ó, só para exemplificar, né? Por que que eu estou chegando nessa conclusão de que é tudo criação da mente? Olha o meu sonho hoje de manhã. Eu sonhei que eu estava indo viajar de avião, não sei para onde. Eu estava dentro, né? Eu vi aquele interior de cadeira de avião, tal. Escutei o avião taxiando, o motor acelerando. Aí sabe o motor, barulho de turbina tá acelerando. E aí uma hora o avião parou, e aí falou, não, algumas pessoas têm que descer, né? Aí eu pensei, putz, eu vou ter que descer. Aí eu desci, e do lado ali tinha tipo de uma cancela ali, que acho que eu tinha que pegar algum documento. Quando eu olho pro avião, entre aspas, era um ônibus. Galera, tá vendo? Essas coisas. Como é que você. Não, porque muita gente vai falar, não, sonhos são acessos aos planos espirituais. Você acessou cidades espirituais onde você está vivendo experiências extrafísicas. Entendeu? O que eu questiono é isso. Cadê a lógica do negócio? A consistência, a coesão, a consistência. E eu sistematicamente fui analisando os sonhos, os últimos, todos, toda hora eu acordo e começo a analisar. Peraí, sonhei com isso, com aquilo, começo a analisar item por item do roteiro do sonho, como se fosse analisando um filme. Aí começo a encontrar incongruência, coisa surreal, coisa absurda, entendeu? Então, aí eu olhei e era um ônibus. Por fora é um ônibus com roda, tudo normal, igual os ônibus que a gente vê por aí. Como é que pode um ônibus? Não, o plano espiritual tem avião que é por dentro é avião e por fora é ônibus. Entendeu? Às vezes eu começo a dar risada, eu falo, não é possível, galera. Entendeu? É por isso que eu tô chegando a essa conclusão. Assim, isso são desvaneios do cérebro, né? O cérebro é como um músculo que quando você dorme ele dá aquela relaxada, é igualzinho a inteligência artificial, com aquelas imagens surreais. Ele começa a jogar essas imagens que faz parte do processo químico do cérebro de baixar, tipo fazer download, entendeu? De uma área para outra do cérebro, faz parte, e soltar essas imagens. Uma coisa que o meu pai sempre falava, que assim, a gente vive uma vida regrada, né? Tem hora para, né, almoçar, hora para tomar café, tem as regras, né, que a gente está acostumado na nossa sociedade, e à noite é o momento que o cérebro dá aquela relaxada. Então, o momento dele se soltar dessas regras é à noite. Por isso, é uma máquina, galera. É uma máquina biológica, mas é uma máquina. Então, ele se solta dessas regras e cria imagem absurda. Então, você sonha que você está, sei lá, andando numa cidade, de repente vê, sei lá, um elefante voando, entendeu? Uma coisa meio absurda. Às vezes, alguns sonhos têm até uma lógica, mas pode reparar, se você treinar, é que a maioria das pessoas nem lembra do sonho. Mas se você treinar e começar logo que você acorda, dizem que o segredo é você pegar um caderninho e anotar. Escreve tudo que você sonha. Porque às vezes passa 1 ou 2 minutos e você já não lembra. E eu, há muitos anos eu fiz isso, então eu comecei a me acostumar a lembrar e realmente manter essa lembrança dos sonhos, né? E dessa análise dos sonhos surgiu essa conclusão. É tudo um fenômeno físico. Ah, e esse cientista, se chama Serjão aí, tem um vídeo que eu não achei o vídeo dele, mas um vídeo dele ele falou, ah, galera, um lá, acho que era um podcast, ele tava perguntando, falou, ó, é provado, tem alguma prova que ele é um cientista, né? Um cientista fudido, né? O cara, né, é top, um cientista topzão. Ele fala do universo, das coisas lá. E o cara pergunta para ele, fala, a ciência tem alguma prova de que exista vida após a morte, né? E ele fala, ao que tudo indica, não, a vida é só na matéria mesmo. A vida é essa na matéria, morreu, acabou. Entendeu? Essa visão dos cientistas hoje,
que é a visão que eu mais estou tendendo a acreditar. Beleza, galera? É isso aí. Falou!